Era uma quinta-feira, dia 3 de maio de 1988, numa tarde úmida e fria, em uma cidade do sul de Londres, que era uma cidade pequena de classe média tranquila e aconchegante. Porém, mesmo sendo uma das mais tranquilas cidades, acabou acontecendo algo terrível. Nessa bela tarde, as ruas estavam vazias e só se podiam ouvir a leve brisa no ar que escondia um trágico acontecimento. Por um momento, podiam ouvir-se gritos, que logo se calaram. Havia acabado de ocorrer um assassinato. Algo muito raro naquela pequena cidade, que raramente falara em um simples roubo. A vítima era uma garota de 27 anos com cabelos longos e loiros, e usava um belo vestido. Os policiais encontraram um cadáver, com uma sequência de facas que, pela espessura do corte, aparentava ser de uma lâmina de um canivete. Para solucionar o homicídio, resolveram chamar um dos detetives com mais experiência que a polícia tinha contato. Ele se chamava Derek Quinn, um jovem detetive com aproximadamente 35 anos, que tinha um belo cabelo castanho, olhos marrons claros, pele levemente escura. Ele sempre estava de jaqueta de couro preto e uma calça surrada e suja. Chegando ao local do assassinato, ele encontrou um homem que vestia uma jaqueta de couro marrom e calças do exército surradas. Ele se identificou como avô da vítima e queria vingança contra o assassino. Então, logo começaram a inspecionar o cadáver ensanguentado, na tentativa de descobrir alguma pista sobre o assassino. Enquanto observava a quantidade de cadáveres, o detetive Derek percebe um forte barulho vindo de trás de uma lata de lixo que estava em um beco próximo a eles. Os dois foram visitar o local, na intenção de encontrar o assassino escondido. Porém, era apenas um gato procurando comida. Onde se encontrava a prova do crime, um canivete ensanguentado, aquele mesmo que foi usado para apunhalar a vítima com 18 golpes, exatamente no peito. Havia um endereço no canivete. Poderia ser o local onde o canivete foi comprado, ou poderia ser o endereço da casa do assassino? Então, Derek, o detetive, disse para Olivia: "Precisamos verificar esse local. Certamente encontraremos novas pistas por lá", afirmou ele. "Não podemos simplesmente chegar lá e verificar o local. E se for uma emboscada do assassino?", retrucou Oliver. "Não, devemos nos preocupar com isso. Resolver o mistério e prender o assassino são os objetivos mais importantes no momento. Além disso, estaremos fortemente equipados e armados", lembrou o detetive. E assim, partiram para o local. Chegando lá, eles encontraram um grande e velho frigorífico que aparentava estar abandonado e localizado longe da cidade. Ao adentrar o local, se depararam com algo estranho pendurado em um gancho. Ao aproximarem, eles perceberam que é uma carne de vaca pendurada e desfigurada. Ao analisarem o corpo, percebem que o corpo da vaca está fresco e ela tinha acabado de ser colocado lá. Pelos cortes, parecia ser algum tipo de lâmina pequena, a desferir golpes no corpo. "Esse psicopata está brincando com a gente." "Isso se for ele que fez isso", afirmou Derek. Ao olhar em volta, Derek e Olivia perceberam que em cima de uma mesa havia um papel escrito um endereço. "Novamente? Outro endereço?", pergunta Olivia. "Melhor um endereço do que não ter nenhuma pista e acabarmos vindo aqui à toa", diz Derek. "Você paga o táxi?" Rapidamente saíram do frigorífico e chamaram um táxi, em destino ao novo endereço, no papel em cima do canivete, em busca de novas pistas e talvez uma chance de prender o assassino. Disseram ao motorista: "Vá o mais rápido que puder. Podemos ter uma chance de flagrar ele na cena do crime", disse Oliver. "Ele quem?", disse o taxista. Esquece. Estou falando demais. Só vai mais rápido que puder." "Ok." Chegando ao local indicado, ao descer do táxi, observaram que parecia ser um bar. O bar não parecia estar abandonado, mas o bar não estava funcionando no momento. Oliver disse com ironia: "Bem, acredito que o assassino não tenha vindo aqui para encher a cara." Derek riu. Após alguns segundos se passaram. "Escutou isso?", disse Derek. "Sim", disse Oliver. Isso era o grito de pedido de socorro. Seria mais uma vítima do assassino? O grito parecia vindo do lugar. Oliver rapidamente saca uma pistola que estava no seguimento. Oliver e Derek acenam com a cabeça um para o outro. Ali estavam eles, com mais uma tentativa de capturar o assassino. Eles entraram no bar com muita cautela. Ao chegarem na sala dos fundos do bar,
Chegaram até uma porta. Oliver fica apontando para a porta enquanto Derek iria abrir a porta. Ao abrir a porta, Derek e Oliver ficam horrorizados com o que eles estavam presenciando. Os assassinos estavam torturando uma pessoa, que parecia ser o dono do bar. Oliver e Derek viram claramente o movimento exato do assassino ao arrancar a unha de uma pessoa, usando um alicate. Após isso, o assassino percebeu que o detetive tinha chegado. Ele tentou fugir correndo, pois essa era a única opção. Porém, o detetive Derek foi mais ágil, sacou uma arma e atirou contra o assassino. O tiro que pegou de raspão na perna do assassino, que infelizmente conseguiu despistar os detetives, no meio da multidão de carros e pessoas, enquanto os detetives os perseguiam. Infelizmente, não foi naquela noite que eles o prenderam. Ao perderem o assassino de vista, os dois detetives voltaram ao bar. Liga para a ambulância agora, diz Derek. Oliver liga para a ambulância. Ao se aproximarem mais perto possível do dono do bar, perceberam que ele estava extremamente machucado. Foi sorte os detetives terem chegado a tempo. Você sabe quem era aquela pessoa? Perguntou o detetive Derek. Não. Ele me encurralou quando eu estava levando o lixo atrás do bar, disse o homem gaguejando. Ele lhe disse algo? Não, apenas ficou olhando para mim durante alguns segundos antes de começar a me torturar. Já o havia visto em seu bar antes? Dando seus últimos respiros, respondeu sim, e acabou na mesma hora. Ao ambulância chegar ao local, Derek e Oliver saíram do local do crime e percorreram o bairro na tentativa de encontrar o assassino. Alguns minutos depois, eles encontraram um indivíduo vestido com as mesmas roupas do assassino, enfaixando a perna em uma esquina, sem dúvida alguma. Ao ver o carro se aproximando, o assassino saiu correndo, dando início a uma perseguição. O carro do detetive estava alcançando o assassino, quando ele se jogou em uma ponte, em um rio com grande e forte correnteza. Quando o fim da perseguição, dando início a uma busca nas margens do rio à procura do tal assassino. Os dois percorreram praticamente metade do rio, mas acabaram não encontrando o assassino. Quando ele conseguiu despistá-los no rio. Desapontados com a busca ao assassino, Derek e Oliver vão para a residência tirar um descanso e na esperança de que tudo voltasse ao normal. Derek chegou em sua residência, local onde se encontravam o escritório, com uma grande dor de cabeça, pois não conseguia parar de pensar no que o assassino havia cometido. Porque o assassino era tão cruel, Derek não via sentido naquilo, pois era necessário apenas uma facada letal para a morte rápida. E por que se jogou da ponte? E onde estava o corpo dele? Naquele momento a cabeça de Derek estava explodindo de cansaço e de tanto pensar. Por isso, desmaiou e dormiu no chão do seu escritório. Enquanto isso, Oliver estava em sua casa, observando os quadros antigos, olhando para os quadros de sua neta e sua esposa, morta em um assalto há 3 anos. Enquanto olha para os quadros, Oliver percebe que faltava uma fotografia que parecia que foi retirada da parede de sua sala. Oliver logo começa a revirar a casa, em busca da fotografia, com pouca esperança de encontrar alguma possível pista. Os antigos óculos de seu filho, com um paradeiro desconhecido que se perdeu em um acampamento com os amigos, enquanto fazia uma trilha à noite, havia sido roubado. Em um lugar havia deixado uma anotação dizendo: "Vim buscar o que me foi direito, vem atrás de mim e acabará como minhas vítimas."
Naquele momento, a cabeça de Oliver começou a se encher de pensamentos. Quem é essa pessoa? O que havia? O que ela tinha a ver comigo? O que meu filho? Naquele momento, a cabeça de Oliver começou a se encher de pensamentos. Quem é essa pessoa? O que ela tem a ver comigo? O que meu filho está vivo? E o assassino sobreviveu? Uma forte dor de cabeça atingiu Oliver. Ele tentou tomar água, mas no caminho ele caiu quase inconsciente. Oliver olha para uma das janelas e vê um vulto. Então desmaia. Quando Oliver está inconsciente, ele tem um sonho onde aparece a sua família, mas algo não está certo. Ao longo do sonho, enquanto Oliver está inconsciente, ele tem um sonho onde aparece a sua família, mas algo não está certo. Ao lado de seu filho há duas sombras, como se ele não as conhecesse. A primeira sombra tinha cabelo longo e se parecia com uma mulher. Já a segunda sombra era menor que a anterior e tinha cabelo curto, como se fosse uma criança. Oliver acorda com alguém batendo na porta da casa dele. Então ele se levanta e acende a porta. Era Derek. Ele contou o que havia acontecido com ele e sugeriu que voltassem ao rio, onde o assassino se jogou. E então Oliver aproveitou e compartilhou sobre a anotação e os óculos roubados. Oliver acordou e voltou ao local novamente. Ao chegarem lá, se depararam com um bando de curiosos em volta de algo ou alguém. Ao observarem o que os moradores locais estavam cercando, deduziram que era uma nova vítima. Oliver e Derek decidiram dispensar os curiosos para conduzirem os primeiros atrás corretamente. A vítima logo acordou muito assustada e perguntou: "Quem é você?" Então eles explicaram tudo e ele logo colabora com as investigações, deixando os dois o revistarem. Ao vasculhar suas roupas, o homem encontra um tipo de cápsula de metal com algo dentro. Eles tentaram escolher mais provas para refazer como teria sido a cena do crime. Vasculhando as roupas do homem, eles também encontraram um cartão de identificação que dizia que aquele homem era um pescador e que manejava barcos comerciais e pesqueiros, levando os dois a pensarem que o assassino provavelmente teria escapado de barco. Preocupados, os dois resolveram voltar para o escritório de Derek. O detetive abriu o cilindro de metal e encontraram no corpo do pescador. Abrindo o cilindro, eles ficaram horrorizados, pois possuíam um canivete ensanguentado, um boneco voodoo e um endereço escrito com sangue. Também dizia: "Você não me conhece, mas estamos ligados." Enquanto se aproximam do local, começam a ouvir barulhos na mata, e Oliver começa a escutar vozes pronunciando palavras sem sentido em sua cabeça, o que fez com que ele ficasse confuso e desorientado, ao ponto de tropeçar e quase bater a sua cabeça em uma pedra. Derek ficou muito apreensivo com aquela situação e começou a gritar: "Oliver, nós temos que terminar o que viemos fazer rápido. Acorde e continue a andar." E então, com seus olhos cheios de lágrima, Oliver responde: "Não é culpa minha, eu juro. Por favor, me perdoe, eu estou implorando." É nesse momento que Derek saca sua arma e, com arrependimento em seu rosto, atira contra Oliver, acertando em seu pé, fazendo com que ele volte ao seu estado normal.
Depois do susto, Derek retira a bala do pé de Oliver e prepara um curativo, obrigando os dois a acampar, já que estava escurecendo e também porque o carro estava muito longe para voltar, fazendo os dois terem sua atenção redobrada em questão do desconhecido daquela floresta. No meio da noite, Oliver ouve os arbustos se mexendo e por isso acorda Derek para eles investigarem. Eles se aproximam dos arbustos e se sentem como se tivesse algo passando atrás deles. Eles se viram e não veem nada. Os dois se sentem como se estivessem sendo observados. Os dois sussurram: Derek, saque sua arma. Nós não estamos sozinhos. E Derek responde: Eu sei, temos que ficar atentos a qualquer movimento. Foi então que algo sai do arbusto, o assassino. Ele chuta o rosto de Derek como se não fosse nada, que cai no chão nocauteado. Oliver mira o assassino e começa a atirar, mas o assassino era rápido e desviou da maioria dos tiros, enquanto alguns pegaram nas pernas e nos braços, e os tiros que pegaram no peito não foram muito efetivos, pois ele parecia estar usando um tipo de colete à prova de balas. Ele estava preparado para tudo. Aquela situação parecia não ter escapatória. Quando não podia ficar pior para Oliver, a arma para de atirar, e então ele vê que ficou sem balas, e assim eles começaram a ter uma luta corpo a corpo com o assassinato, usando um soco inglês e com o Oliver usando um facão. Naquele momento, eles começaram a se atacarem e a se esquivarem do assassino, tentando acertar os órgãos vitais, e com Oliver tentando acertar as pernas e os braços, na esperança de conseguir prendê-lo e vê-lo apodrecendo na prisão. Aquela luta estava chegando ao fim. Oliver estava no seu limite. Enquanto o assassino não demonstrava sinais de cansaço, ele parecia ter uma força sobrenatural que o alimenta da vontade de continuar matando. Oliver está chegando ao fim, e os últimos que haviam sobrado para ele era pedir misericórdia, mas o assassino não se importava e deu um último soco bem na cabeça dele, que caiu sem reação. Algumas horas depois, Oliver é acordado por Derek, que expressa um rosto assustado e de desespero. Derek dizia: Oliver, acorde, você precisa acordar, nós estamos juntos nessa. Ele matou a sua neta e ainda nos humilhou. É um milagre estarmos vivos. Por isso nós precisamos aproveitar essa chance. E então, com a visão ainda embaçada, Oliver acorda e logo após acabar, ainda vomitando sangue. Por isso ele perguntou o que aconteceu enquanto ele estava inconsciente. E Derek responde: Eu acordei e vi você inconsciente. Tentei te acordar, mas não deu certo. Então eu senti seu pulso e vi que estava sem sinais vitais. Mas mesmo assim você não estava acordando e comecei a gritar para te acordar. Os dois se olharam e tiveram certeza que precisavam prender e descobrir a identidade do assassino, mesmo que isso lhes custasse a vida. Eles se levantaram e continuaram o caminho, com o pensamento de que tudo daria certo. Finalmente, Oliver e Derek chegaram ao local designado. Parecia ser bem velha e caindo aos pedaços. E também estava toda queimada, como se tivesse sido abandonada às pressas enquanto ela incendiava, pois havia muitas coisas queimadas lá, e algumas até intactas. Logo então, o assassino aparece. Ele os estava seguindo o tempo todo, e quando ele aparece e agarra o Derek, e então quebra o pescoço dele como se... Então ele aponta o dedo para Oliver e se quisesse dizer: Eu queria apenas você. O assassino estava com um capuz e não era possível ver o seu rosto. Os dois logo começaram uma briga corporal, pois nenhuma trala adiantaria contra aquele peso pesado. Oliver começa a bater no assassino, mas sem muito efeito. O assassino até tentava acertar Oliver, mas estava muito lento. Depois de minutos de exaustão e de acertos de faca, o assassino cai, deixando com que Oliver visse sua verdadeira identidade. Quando ele retira a máscara do assassino, fica espantado, pois lembrou o filho dele que desapareceu, mesmo não sendo ele. Foi então que várias imagens começaram a vir pela sua cabeça. O assassino então começa a falar: Meu nome é Tommy Dexter e ele procurarei a vida toda. Minha mãe disse que eu encontraria o meu objetivo, que era conhecer mais da minha família. Eu deixei você ganhar,
Poderia muito bem ter te matado quando quisesse, mas só lhe peço uma coisa: se puder, me perdoa. E então Oliver mata o assassino e fala: fico pensando se deveria perdoar uma pessoa tão cruel, mesmo que seja meu parente. Espero que tenha feito a coisa certa, mesmo que ele devesse ir preso. Não podia deixar alguém assim vivo. Espero que não me prendam depois disso.